Pai do Senhor, meus amados. Tem um texto da palavra do Senhor aqui no livro de 1 João, no capítulo 4, e versículo 15, que diz assim: aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Glória a Deus. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Entendemos que para que Deus permaneça em nós, nós temos que realmente crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas dizemos o quê? Cremos. Eu creio sim. Então, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, não é simplesmente crer de lábios, não é de falar, mas crer realmente de coração. Por quê? Porque João diz assim no primeiro versículo: amados, amamo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele diz: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se nós não amarmos aos outros, então Deus não permanece em nós. Aqui está dizendo que Deus permanece nele, em quem? Jesus, e Jesus permanece em quem? Jesus permanece em nós, porque Deus permanece em nós. Vamos falar como está dizendo aqui na Bíblia. Então Jesus permanece nele, ou seja, em nós, e Jesus permanece em Deus. Ainda é bem mais abrangente. Então, mas precisa que nós tenhamos realmente esse amor que procede do próprio Deus. Se Deus está na minha vida, se Deus está em mim, então esse amor de Deus pelas pessoas tem que realmente existir. Porque o amor procede de quem? De Deus. E se Deus, como diz aqui no versículo, permanece em nós, que é o amor de Cristo que permanece em nós, como Deus permanece em Cristo, então nós temos que ter este amor, mas é um amor não fingido, é um amor real, um amor verdadeiro pelo nosso semelhante. Então, ele diz que o que não ama, no versículo 8, ele diz que o que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como é que ele não ama ao seu irmão que ele vê, e ele diz que ama a Deus que ele não vê? Porque João diz assim, manifesto, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Olha só, este amor que nós temos pelos irmãos, porque Deus é amor, então nisso se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então nós vivemos por meio de quem? Por meio dele, por meio de Jesus, por meio do Senhor. Então, vivendo por meio do Senhor, aí vai consistir, como diz o versículo 10, no amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, tá vendo? Mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Às vezes nós falamos, eu amo a Deus, mas aí está dizendo, Deus foi ele que nos amou, ou seja, ele nos amou primeiro. O nosso amor é porque Deus nos amou. Quem é que nós amamos? Nós amamos quem nos ama, Então, aí é claro, a pessoa ama aquela que lhe ama. Então, nós amamos a Deus, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Você vai ver alguém dizendo que ama o inimigo? Porque o inimigo não ama, o inimigo, pelo contrário, quer derrotar, e você vai amar? Não. Então, nós amamos a Deus, não vamos ser hipócritas, dizer, não, eu amo a Deus de mim mesmo, é por isso, é por aquilo, eu tomei essa decisão de amar a Deus. Não, é porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. Aí ele diz aí, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado, tá vendo? Ele enviou seu Filho para propiciação pelo nosso pecado. Então, ele se importou conosco e mandou seu Filho aí para propiciação dos nossos pecados, para nos livrar da lei da morte, para nos livrar aí, do inferno, para nos livrar aí dessa maldição do pecado. Então, ele mandou o seu Filho. Então, veja aí que isso é o verdadeiro amor de Deus. O versículo 11 fala assim, amados, olha que João diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
É claro que para nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus tem que permanecer em nós. Tem que permanecer. Porque tem momento que a situação não é muito fácil. Tem momento que, às vezes, uma pessoa é desacatada pela outra. Mas se ela tem o amor de Deus, ela realmente vai conseguir, mesmo ela sendo maltratada, ela vai conseguir é, passar um amor para aquela pessoa, e aquela pessoa vai reconhecer Deus na tua vida, vai reconhecer que só pode ser o amor de Deus. Esta pessoa fez tudo e esta pessoa realmente está me amando, e ela vai perceber que é um amor não fingido, né? Não é um amor hipócrita, fingindo que tem um amor. Ela vai entender que é um amor real, então ela vai compreender, né, que este amor realmente é o amor de Deus. Por quê? Porque o próprio João, ele diz aqui no versículo 2, ó, ninguém jamais viu a Deus. Aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus. Então, se está dizendo aqui, ó, que ninguém jamais viu a Deus, aí diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor